Olá, tudo bem com você? A maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família, todos os seus. Obrigado por estar mais uma semana aqui conosco no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, onde aqui nós nos reunimos para estudarmos a Palavra de Deus. Quero chamar tua atenção, pedir seu especial carinho de orar por mim, porque eu vou orar por você nesta hora. Juntos, então, nós vamos entrar nesta corrente espiritual, para pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao nosso coração nesta hora tão preciosa. Amém? Santo e poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. O seu povo, os teus filhos e tuas filhas, se reúnem nesta hora, ó Pai, para estudar a tua palavra santa. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, no mais profundo do nosso coração. Nós queremos ouvir tua voz, nós precisamos entender a tua palavra e nos ajude, ó Deus, a colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe todos os lares aqui representados, todas as demandas, dúvidas, dificuldades, ó Pai, de sabores. Os teus filhos que enfrentam tribulações e lutas, ó Pai. Visita cada lar, cada enfermidade, cada pedido, cada agradecimento. Nesta hora o teu povo se reúne, ó Pai, em oração, pedindo a Ti o teu milagre, a Tua graça, as Tuas bênçãos, ó Pai. Santo e poderoso Deus, no nome de Jesus, fala conosco no estudo da Tua palavra. Pedimos a Tua direção e nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos continuar estudando então a palavra santa de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 4, ainda estamos no capítulo 4. Eu quero ler com você do versículo 8 ao 18. 8 ao 18. Hoje com o tema o sofrimento de Paulo. Nós vamos evidenciar aqui o sofrimento que ele passou, mas também vamos evidenciar que o poder que ele recebeu vem só de Deus. O sofrimento de Paulo, segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, nós leremos até o 18. Amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Lembra que nós lemos esse texto na semana passada? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque aquelas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Amém?
Semana passada, meus irmãos, nós lemos parte desse texto. Nós lemos 2 Coríntios 4, do 1 ao 10. Então, nós passeamos pelo versículo 8, 9 e 10, como nós acabamos de ler. Quando Paulo ele começa a falar, na luz da revelação de Deus a ele, sobre tribulação, sobre dores, sobre angústias, sobre desespero, sobre estar perplexo com as coisas da vida. Mas eu queria repetir algumas coisas que eu disse semana passada para a gente poder entrar aqui nesse contexto. Nós estamos falando sobre o sofrimento de Paulo, ali na igreja de Corinto e seu ministério. Alguns coríntios acusavam Paulo dele não ser sincero em seu ministério. Lembra semana passada eu toquei nesse assunto? Muitos estavam dizendo que Paulo não estava sendo sincero nas suas pregações, no seu dia a dia ali com as pessoas. Ele estava falando sobre Deus, pregando nas Escrituras, pregando a palavra de Deus, mas para benefício próprio, querendo algo em troca. Coisas que muitos hoje fazem, estavam acusando Paulo naquela época. Mas que no fundo, uma grande mentira, uma grande adulteração aí. Alguns estavam acusando Paulo de não ser sincero no seu ministério. Eles acusavam ele de se dedicar ao seu ministério por benefício próprio, para levantar o seu nome nas cidades onde passava, receber títulos, quem sabe. Nesse capítulo 4 que nós adentramos aqui, meus irmãos, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo apresenta evidências que provam a autenticidade do seu ministério. Primeiro, a determinação dele. Versículo 1 do capítulo 4 diz: portanto, visto que em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema e nunca desistimos. Paulo nunca desistiu. E fica o ensinamento para nós, para você, meu irmão, para mim, para você, minha irmã. Nunca desistirmos. Realmente um grande ensinamento. Porque em muitos momentos da vida dá vontade de desistir. As pessoas não querem compromisso com Deus. A gente prega, a gente fala, a gente mostra, a gente ensina. As pessoas não querem ouvir. Mas não depende de mim nem de você. Depende da ação do Espírito Santo, não é verdade? Nunca desistir. Paulo era determinado. Segundo, havia honestidade em Paulo. Era nítido a sua honestidade. Do versículo 2 ao 4 diz isso: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcermos a palavra de Deus. Foi o que Paulo disse. Se as boas novas que anunciamos são encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão morrendo, perecendo pelo caminho. Ouvem a palavra, ouvem os ensinamentos, mas preferem distanciar e vão morrendo pelo caminho. Paulo era honesto na pregação da palavra de Deus. E a humildade de Paulo, versículos 5 ao 7 diz isto: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Cristo é o Senhor. No versículo 5 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo deixa bem claro isso. Onde ele ia, ele anunciava a pessoa de Jesus Cristo. Vamos adentrar então ao texto que acabamos de ler, do versículo 8 ao 18, sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. Se Paulo, como eles estavam acusando, buscasse realmente o ganho pessoal, então me responda uma coisa: por que ele sofria tanto? Por que as tribulações da vida tanto batia na porta de Paulo, quebrava a janela da vida de Paulo, tirava o sono da vida de Paulo, o cansaço era nítido em seu corpo? Por quê? Se Paulo, como eles o acusavam tanto, buscava o seu ganho pessoal, o benefício próprio, por que ele sofria tanto? Essa pergunta precisa ser respondida, meus irmãos. Por que ele sofria tanto, então? O homem que transige com a palavra de Deus seria bem recebido e honrado pelos outros e não sofreria. O homem que fazia essa transição, que sabia utilizar bem a palavra de Deus, seria bem recebido e honrado pelos outros e não sofreria. No entanto, as pessoas maltratavam e insultavam Paulo e dificultavam a vida dele. Os homens o tratavam da mesma forma que tratavam a Cristo. Os mesmos sofrimentos de Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos também passavam. Foi o caso de Paulo.
os mesmos insultos, o mesmo dedo na cara, as mesmas falações pelas costas, até mesmo pela frente, como a gente diz na cara, né? Maltratavam, da mesma maneira que maltratavam a Cristo, maltratavam Paulo. Uma das maiores provas da sinceridade de Paulo, como servo do Senhor, era a sua disposição em sofrer por Cristo. Versículo 8, quero ler com você em outra tradução. De todos os lados somos pressionados por aflições. Paulo falando dele, falando de você, falando de mim, de nós. Todos os lados. Mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Alguém luta por nós. Paulo, como servo do Senhor, sempre à disposição para sofrer por Cristo. E você? Está disposto também? Nós estamos dispostos? O altruísmo de Paulo, do versículo 11 ao 15, deixa muito claro isso. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, diz Paulo, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. É à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Ele começa adentrando no versículo 16 dizendo: por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. A carne é fraca, a gente vai envelhecendo, a gente vai cansando, mas Paulo está ensinando aqui, na luz da palavra de Deus, que o nosso interior, espírito firmado em Deus, continua se renovando a cada dia. Aleluia! Paulo estava disposto a sofrer, a enfrentar a morte por causa de Jesus Cristo e das igrejas. Era a sua missão. Era a sua missão. À medida que ele sofria para trazer a palavra da verdade para os crentes, as experiências que traziam morte para ele representavam vida, dia após dia, para Paulo. Os falsos mestres não sabiam nada a respeito do sofrimento ou do sacrifício. Eles não sabiam o que era isso. Paulo, ao longo da sua carta, das suas explanações, aponta para suas cicatrizes, suas marcas, como credenciais para o seu ministério. Eu trago as marcas de Cristo. Por onde eu passo, eu trago as marcas de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Em Gálatas 6,17, ele declara: eu trago no corpo as marcas, os registros de Jesus. Todas as coisas existem por amor de vós. Nós acabamos de ler sobre isso. Que espírito abnegado. Paulo estava disposto a ir a qualquer lugar e a tudo sofrer pela glória de Deus e pelo bem da igreja. Ele tinha o espírito da fé e sabia que seu sofrimento traria bênçãos. Ele sabia que seu sofrimento não era em vão. Seu trabalho não era em vão. Versículo 16, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado dia após dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, isso é verdade. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Em tempos de sofrimento, esses versículos, meus irmãos e irmãs, transmitem uma segurança, não? Uma força incrível para os crentes. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro.
Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, é Ele que nos sustenta. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, angustiados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Não destruídos. O homem interior, espiritual, renova-se a cada dia, embora o exterior, esse que você está vendo, a carne, pereça, se estraga todo dia. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que luta por nós, que age por nós. Tudo é ensinamento que vem do Pai. Aqui nós estudamos mais um pouquinho sobre os sofrimentos de Paulo, um dos pequenos, né? Uma parte dos pequenos grandes, podemos dizer assim, sofrimentos do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, do amor dele por Cristo, por anunciar a Cristo, por ser tão denunciado, caluniado desta maneira, quem sabe difamado também, denegrindo sua imagem, dizendo que ele estava se dedicando ao seu ministério com benefício próprio e não era verdade, mas sempre ali fiel, humilde, determinado, com força, sofrendo, mas levando a fé adiante, a fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. No estudo da sua palavra, que fique aqui esse ensinamento sobre o sofrimento de Paulo, sobre os tesouros em vaso de barro que estudamos na semana passada. O sofrimento é grande, eu sei, as lutas são grandes, é verdade, elas vão continuar, mas Deus está do nosso lado. Amém? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, para sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, um abraço para a tua família. Eu espero te ver aqui na semana que vem, no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, onde você sabe mesmo, nós nos reunimos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Grande abraço, Deus te abençoe. Até semana que vem.